E aí, galera, tá começando mais um episódio do Passando DM. Eu sou a Letícia, estou aqui com a Duane, e hoje vamos falar do que todos querem saber, todos querem ver, todos querem falar, que é o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027. A FIFA anunciou hoje no evento que inclusive sorteou a repescagem na primeira fase da repescagem. Anunciou e divulgou, na verdade, né, o calendário da Copa do Mundo Feminina. Temos o caminho do Brasil até a primeira estrela, se tudo der certo. Mas também tem algumas outras coisas interessantes, o número de jogos por cidade, quem vai receber a abertura, quem vai receber a final, quais cidades vão ter oitavas, quartas, e enfim, é isso. Muita coisa pra gente falar, mas antes, já se inscreve aí no canal se você chegou por esse vídeo. Eu sei que a atenção e a curiosidade, o quanto as pessoas querem saber para a Copa Feminina tá aumentando. Então, se você acabou de conhecer o Passando DM, se inscreve aí agora, ajuda a gente. Toda semana a gente faz vídeos sobre futebol feminino, fala sobre futebol feminino no Brasil, no mundo, bobagens, muitas coisas. Então, acho que você vai gostar. Então, se você se interessa, já se inscreve. Se você já é conhecido, nossos queridos DMers, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala se você vai a algum jogo, se você tá querendo na abertura, se tá querendo na final, onde você mora, se na sua cidade vai ter jogo, se vai ter quartas, semis, enfim, quais jogos vão ter, se vai ter jogo do Brasil. A gente tem 2 planos de membros, Demers deste solo e Demers deste solo plus. Então, se você quiser nos ajudar a ir até a Copa do Mundo, porque agora a gente já sabe o quanto a gente vai gastar mais ou menos, então a gente está precisando, então se inscreve e vire membro para nos ajudar. Mas é isso. Se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, deixa suas 5 estrelas, seus comentários, ou seu comentário, como a gente fala, só pode um, então use com sabedoria. E é isso, vamos começar, Duane, porque o povo quer saber do calendário. Eu vou começar perguntando pra Duane. Duane, como você tá? Tá com aquela sensação de que chegou a hora? Como você tá se sentindo? Deus. Oi, gente. Nossa, eu tô nervosa. Assim, eu acordei, porque aqui pra mim foi 8 da manhã, né? Aqui é 1 hora antes do que de vocês aí. E aí, 8 horas da manhã, eu tava muito naquela coisa de acordar cedo, sabe? E Copa, e clima de Copa, e já foi me dando nervoso. Eu já fui. Só de ver a arte, né? As artes da Copa na tela, aquela coisa, eu falei, mano, vai acontecer mesmo, sabe? Realmente é oficial, assim. Então, esse climinha é muito bom, muito gostoso, assim, de começar a sentir, de começar a entrar realmente nesse clima de Copa, começar a realmente pensar as coisas de fato, né? A gente vem falando há muito tempo, Copa, 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 mas é muito no lúdico, assim, né? No imaginário, e agora não, agora as coisas começam a acontecer, a gente começa a pensar estrategicamente mesmo, e já vai começando a dar aquele friozinho na barriga. Enfim, não sei como é que as jogadoras estão, mas eu já tô nervosa. Imagina no sorteio dos grupos, cara. A gente vai morrer. Acho que vamos fazer uma live porque se alguém passar mal, alguém chama o SAMU pra gente, vai ver ao vivo e aí vai nos socorrer. Bom, eu vou começar dando um panorama geral da campanha do Brasil, né? Do caminho do Brasil até a final, se Deus quiser. E aí depois a gente destrincha as cidades escolhidas para serem sede do Brasil, né? Para terem jogos do Brasil, e depois a gente fala sobre as outras cidades que acabaram ficando de fora de jogos do Brasil, mas que vão ter outros jogos, e tomara que tenham grupos legais, né? Para o pessoal também poder acompanhar bons jogos. O Brasil estreia no Maracanã. A abertura vai ser no dia 24 de junho de 2027. E é o primeiro jogo, vai ser o jogo das emoções, o jogo dos grandes palcos, e eu acho que o Maracanã, muito justamente, ganhou essa disputa. Assim, para quem não está acompanhando muito, não sabe muito bem as últimas notícias, né? A abertura tem uma exigência da FIFA de ter pelo menos 60 mil lugares para abrigar, né, esse primeiro jogo. E aí isso tira um pouco, né, algumas opções, por exemplo, a Neoquímica Arena, que era talvez o grande favorito se não tivesse isso. Enfim, toda a história que tem com o futebol feminino, por ser em São Paulo. A Copa do Mundo de 2014 também começou na Neoquímica Arena, né? Então existe aí um histórico, mas a Neoquímica Arena não tem os 60 mil lugares. Houve uma conversa sobre o Corinthians colocar aquelas arquibancadas móveis, só que o Corinthians não queria bancar, a prefeitura não ia bancar, a FIFA não ia bancar, então acabou se distanciando de Itaquera isso. As duas opções, pelo que falaram, né, o que a imprensa noticiou, é que os 2 nomes fortes, as 2 cidades fortes eram Rio e Brasília, e o Rio acabou ganhando, então a abertura vai ser no Rio de Janeiro. E aí, Duane, o que você acha?
Eu acho que entre as opções que restaram, para mim foi muito justo. Na verdade, sim, eu vou ser bem sincera. Eu acho que, tirando a Neoquímica, né, esse ambiente de futebol feminino no Brasil, não tem estádios que tem histórias longas com o futebol feminino no Brasil, sabe? Então, assim, é muito difícil a gente pensar que tem que ser em lugar tal, porque, nossa, tem uma história de futebol feminino, poucos lugares tem, né? Então, a gente tinha, talvez, Porto Alegre poderia ser uma opção, só que também a capacidade é uma coisa alimentadora enorme. Então, quando chegou no final e rolou esse papo de Brasília ou Maracanã, desculpa, a gente acha que não tem nem, não deveria nem existir debate, né? Porque o Maracanã é um templo do futebol e Brasília não tem história nenhuma com o futebol feminino, no sentido de grandes momentos, né? A gente teve torneio de Brasília em alguns momentos, algumas vezes lá, mas é uma questão muito comercial, né? Que durante muito tempo também foi torneio de São Paulo, então, assim, não foi uma questão de criar realmente um relacionamento. E fora isso, também não tem nenhum momento assim tão épico dentro de Brasília sobre o futebol feminino. Eu acho que o Rio também passa por um momento delicado, porque a gente sabe que a relação dos clubes do Rio, não dos clubes, mas de um clube específico que é o Flamengo com o futebol feminino, é uma relação delicada, principalmente não do clube, né? Vamos pontuar, do dirigente, do presidente do Flamengo, e aí acaba parecendo que assim, o Rio não gosta de futebol feminino, mas não é uma verdade, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar que, quando o futebol feminino pisou lá, foi muito bem tratado, né? Então, para mim, começar num grande palco, num palco imenso, talvez um dos maiores palcos de futebol do mundo, é o que o futebol feminino merece. Então, assim, para mim, nesse ponto de vista, de olhando por esse olhar de valorização, de colocar elas nos grandes palcos do mundo, então, eu me sinto feliz de ver que vai ser no Rio que vai começar a história, e também, né, claro que a final ficou lá também. Esse é o único ponto que eu fico um pouco assim, gostaria muito que começasse em um lugar e terminasse em outro, né, pra gente ter bastante rotatividade nos estádios, mas entre Brasília e Rio de Janeiro, desculpa, gente, eu sou do futebol, acho que o Rio vai ter muito mais esse sentimento, né, do futebol do que Brasília. E tem toda a questão logística, turística. A abertura da Copa é um evento, né? Um grande evento. Então, acho que faz sentido sim ir para o Rio de Janeiro. E é isso, eu acho que vai ser. Não sei você, assim, mas ver o Maracanã lotado na abertura, depois de 20 anos dele lotado na final do PAN em 2007, eu acho que vai ser sei lá, vai ser um ciclo, assim, né? É uma realização de um sonho mesmo, e espero que a gente esteja lá e o Brasil vai estar lá, né? Então, afinal, pode ser que não estivesse. Então, de alguma forma, acho que faz sentido, sim, essa escolha do Rio. Seguindo depois, e isso é uma coisa que a gente tem que falar que é importante, depois do Rio, a seleção, o segundo jogo, joga em São Paulo, segundo jogo da fase de grupos. Então, uma viagem curtíssima. Então, a gente já começa a falar de logística, né? Então, sim, uma viagem simples de São Paulo para o Rio, para a seleção é ótimo. E, claro, jogar na capital do futebol feminino brasileiro, que é São Paulo, né? O estado de São Paulo é o estado que melhor trata o futebol feminino brasileiro há um bom tempo. E no palco do futebol feminino brasileiro, que é a Neoquímica Arena, enfim, palco de grandes recordes, de grandes títulos, de grandes jogadoras pisando lá, e também de grandes jogos da seleção, né? O Brasil, recentemente, para falar bem recentemente, ganhou do Japão, ganhou dos Estados Unidos na Neoquímica Arena. O Arthur Elias conhece o estádio como ninguém, ele nunca perdeu na Neoquímica Arena, inclusive. Então também faz muito sentido, primeiro, São Paulo passar pela fase de grupos, né? Ter um jogo garantido da seleção. E segundo, que seja esse segundo jogo, primeiro pela logística, segundo jogo sempre é muito importante, né? No último jogo, na última rodada, a gente sabe bem o que aconteceu contra a França ali. Então, e é isso. O que você acha aí dessa sequência em São Paulo? Não, você falou exatamente o que eu ia falar. Para mim, o sentido da coisa ficou melhor ainda quando se pensa que é o segundo jogo. Então, a gente vai jogar talvez o jogo mais importante desse começo de Copa, né? Na casa do futebol feminino no Brasil. No estádio que tem, esse sim, já tem uma história construída do futebol feminino e sendo construída diariamente, né? Não é uma outra coisa, enfim. E com esse contexto, né? De ser um campo que a nossa seleção conhece, uma atmosfera que a seleção também já conhece, jogou recentemente, e eu acredito que pode ser que ainda tenham jogos no Brasil, pode ser que tenha alguma coisa lá até a Copa, né? A gente ainda tem alguns amistosos e não foi definido certinho onde vai ser. Eu acho que esses últimos amistosos provavelmente serão no Brasil, para já criar, né, esse clima e tudo mais. Então, assim,
mim ficou meio que perfeito, assim, digamos que perfeito, né? Que a gente pode ter uma vitória na estreia, que tomara que sim, né? Que seja uma vitória para retirar um pouquinho a pressão do time, e aí você vencendo o segundo jogo, você já garante ali a classificação, a gente já entra no terceiro jogo mais tranquilo, né? Podem ter outras situações, vamos supor que a gente empate no primeiro jogo, precisa da vitória no segundo jogo, que ótimo que vai ser na Neoquímica, enfim. Então, assim, acho que os contextos são importantes, né? E estar na Neoquímica no segundo jogo da Copa, depois de já ter tirado um pouquinho o nervosismo do primeiro jogo, né? Na estreia, sabendo como é que o grupo está se desenvolvendo, vai ser muito importante. E eu gosto muito de falar de energia, acho que a energia da Neoquímica casa muito bem com a seleção feminina, então tem tudo para ser um jogo incrível. Concordo, e acho que a questão logística é muito importante, viajar pouco vai ser importante, porque o segundo jogo vai ser no dia 29 de junho. Então a abertura é dia 24 e o segundo jogo é no dia 29, então são 5 dias. Então, se fosse um deslocamento grande, assim, ia ser um dia perdido, 2 dias perdidos, só deslocamento, não é o caso, né? Então, isso aí vai ser ótimo. Então, seguindo, fechando a fase de grupos, no dia 4 de julho, um domingo, o Brasil viaja de São Paulo para Brasília. E eu acho que também tem essa questão de São Paulo ser o segundo jogo ser importante nessa questão logística, porque São Paulo tem voo para qualquer canto, né? Então, qualquer que fosse a terceiro lugar, ia ser um voo direto. E isso, óbvio, seria muito importante para o Brasil. Então, acho que realmente esse posicionamento de São Paulo no segundo jogo da fase de grupos é perfeito. Mas vamos para a capital do Brasil, o maior estádio, né? É maior que o Maracanã, né? Tem mais capacidade que o Maracanã, o Mané Garrincha. Eu acho que tem. Ou se não tem, é bem perto, assim. Mas terceiro jogo em Brasília, capital federal. Como a Dani disse, já tivemos alguns torneios em Brasília, né? Torneios de futebol feminino, mas tudo muito de marcas, coisas bem pontuais. Talvez seja o que as pessoas estão mais chiando na internet, né? Mas, cara, acho que é o que a gente estava conversando com a Dona antes, é a capital do Brasil, né? Acho que é meio... faz um pouco de sentido ser lá. Tem toda a questão política, enfim, a política está lá, né? Todo o centro político do Brasil é em Brasília. Depois, quando a gente falar dos que ficaram de fora, a gente fala um pouco mais. Eu acho que faltou o Nordeste nessa primeira fase. Mas, enfim, acho que o Mané Garrincha vai ser um estádio que vai ser mais difícil, talvez, a gente conseguir engajar as pessoas. E um jogo do Brasil, acho que o engajamento vai ser muito mais fácil, né? Então as pessoas vão querer ir só pro seu Brasil. Uhum. Eu entendo as reclamações sobre o Mané Garrincha. Acho que é o ambiente, penso que é o estádio que tem a menor engajamento mesmo, né? Essa relação com o futebol, não só feminino, né? Futebol em geral. Brasília é uma cidade que tem essas questões, porque é uma cidade construída pensando na parte política do país, né? Então, tem essa parte de não ser um ambiente tão familiarizado com o futebol, de ter essa vivência do futebol diário e tal. Muitas pessoas vão morar em Brasília, né? Brasília é uma cidade de muita mudança, né? De muita migração. Porém, é a capital do país, né? Então, e também é um estádio muito grande, né? Eu olhei aqui, é menor um pouquinho que o Maracanã, mas acho que fora o Maracanã é o maior estádio do Brasil, é muito grande mesmo. Então, tem essa situação também. E nesse ponto eu torci por Fortaleza, não vou mentir, acho que fechando com Fortaleza seria bem, bem legal. Seria uma viagem um pouco mais longa, mas seria bacana. Porém, quando a gente pega o restante da competição, faz sentido. Porque em algum momento Brasília teria que receber algum jogo, né? Acho que tem esse ponto aí. Talvez seja uma questão política, uma questão, né, da FIFA, capital do país, tem que ter a seleção lá e tal. E aí, quando você olha o resto da competição, dá para se compreender não ter Fortaleza nesse momento, porque vai ser brindada com um momento melhor que o momento de mata-mata. Porém, eu também entendo as reclamações. Para mim, o único estádio que me fez uma falta, assim, talvez também pudesse ser parte dessa primeira fase, e eu acho que merecia muito, e você falou muito bem, que é o Beira-Rio, né? E também seria uma viagem um pouquinho mais longa. Eu acho que o Beira-Rio, né, minha visão, que o Beira-Rio talvez esteja uma prateleira acima, talvez não, está uma prateleira acima de Fortaleza, porque o Beira-Rio teve final de futebol feminino recente, com clube. Acho que quando você trabalha com clube, né, essa relação de clubes mais fomentada é muito bacana. O Inter é um clube muito formador, o Grêmio também muito participativo do futebol feminino brasileiro. Então, essa seleção nossa atual
tem muitas peças que vieram do Inter, que nasceram ali no Inter, né, começaram a carreira no Inter, então tem todo um ponto, mas compreendo a decisão, porque para mim parece uma coisa, né, ali já de política, de sentar com a FIFA, da FIFA querer valorizar a capital do país e tudo mais, faz parte também, né, não tem como ser perfeito, isso é importante a gente frisar. Se fosse perfeito, se fosse do jeito que a gente pensa tudo, né, seria incrível, mas, né, ainda é uma competição FIFA, né, então tem coisas que a gente vai discordar um pouco, mas acredito que o Brasília pode fazer um bom jogo, sabe, acho que se principalmente a gente chegar no último jogo mais tranquilo, né, pode ser até bom, né, tá num lugar mais que não vai ter uma cobrança tão grande, um nervosismo tão grande, que aí você pode rodar time, né, dependendo de como a gente chegar lá, e se precisar também da vitória, é Copa, né? Então, todo lugar, todo mundo vai torcer, né? Vai criar essa atmosfera. Então, não vejo partes ruins. Minha visão é que foi uma questão política mesmo. Mas é isso. É a capital do país, né? Sim. Quando a gente for falar das que faltaram no caminho da seleção, a gente fala mais de Porto Alegre e de Salvador, que acho que são os que faltaram, né? E o Recife também não vai ter. Enfim, a gente fala mais um pouquinho. Depois, então, fim de primeira fase, o Brasil pode ficar em primeiro ou em segundo, e aí, dependendo de se ficar em primeiro ou em segundo, muda o caminho, mas não muito. Então, só inverte, vocês vão entender. Se o Brasil ficar em primeiro, o primeiro jogo, as oitavas de final é em Fortaleza. Se ficar em segundo, as oitavas de final é em Belo Horizonte. E aí, se passar, as quartas de final inverte. Se o Brasil ficar em segundo, as quartas de final... Não, peraí, vamos fazer coisa por vez para não confundir. Então, vamos para as oitavas primeiro. Se passar em primeiro, Fortaleza. Fortaleza recentemente teve uma amistosa seleção que foi muito diferente de tudo que eu já vi. Acho que além da capacidade estar cheia, né, praticamente cheia, estava lotado o estádio, houve um engajamento local, então fizeram faixas para jogadoras, o pessoal realmente comprou a ideia da seleção, e eu acho que esse jogo foi determinante para Fortaleza ganhar um jogo no mata-mata e um jogo do Brasil, porque mostrou que estava interessada, né, a cidade de Fortaleza mostrou que estava interessada, e aí ali foi o ponto-chave. Fortaleza, eu acho que inclusive brigou, não é informação, mas é uma sensação mesmo, por um jogo da primeira fase. Então, eu acho justo que as oitavas de final, claro, no caminho perfeito, seja em Fortaleza, porque pelo que a Dani falou, né, acho que eles fizeram por merecer. E tem um contexto aí, né? Obviamente, vamos aqui todos bater na madeira, vamos colocar dentro de um cenário normal, né? Tudo bem que a última Copa ficamos fora do mata-mata, mas assim, por favor, acho que ali foi uma coisa fora da curva. A gente tem que colocar a última Copa como uma coisa fora da curva, porque foi um erro, foi uma vergonha pelo caminho, né? Então não é o padrão, mas o padrão, o esperado, é que a gente passe de fase e esse jogo exista, né? E grande possibilidade de passar em primeiro, né? E aí você pega o primeiro mata-mata nessa sede tão importante, né? Então, entendo a galera que tá chateada agora, né? Porque sempre se fala dos primeiros 3 jogos, aí fica essa coisa e tal, mas assim, importantíssimo a gente sair de uma fase de grupos, tendo um jogo, se der tudo certo, né? Ficar em primeiro, e ir para essa casa tão calorosa para começar a parte que perdeu lá fora com esse clima, com esse ambiente. Eu até vi o pessoal brincando lá no Twitter que, meu Deus, vão colocar a Fortaleza no mata-mata, chance de jogos com mais expulsão da história novamente. Porque realmente o clima foi muito quente, né? Acho que o time e a torcida se abraçaram ali, se juntaram, né? Então, assim, pro bom e pro lado ruim também, né? Se perder a linha, vai perder a linha todo mundo junto, vai perder ali a torcida, a jogadora, mas se der caldo de novo, é um verdadeiro caldeirão ali para a seleção feminina. E aí, nesse princípio de fase mata-mata, né? Que é determinante pro andamento da competição. A gente, na Olimpíada, quando ganha da França ali, muda todo o ânimo do grupo, né? Muda todo o contexto ali. Então, o primeiro jogo do mata-mata contra a França, quando a gente ganha delas, muda todo o restante da competição ali, muda a nossa cabeça, muda tudo. Então, esse primeiro jogo mata-mata, ele é importantíssimo. E se for em Fortaleza, né? Depende, obviamente, das questões de classificação. Acho que ficou perfeito, né? Tem um clima, tem um lugar, e é um brinde também, né? Talvez sem esse amistoso lá, talvez sem todo esse histórico recente, eu nem estaria aqui brigando por Fortaleza, provavelmente, porque não teria sentido, né? A gente, né, ficar agora com todo esse contexto, sim, e entendo as escolhas, né?
por mais que a gente discorde um pouco ali de Brasília, a gente entende também, mas a gente fica feliz de saber que Fortaleza vai estar nesse roteiro da seleção em algum momento. Sim, e talvez, a gente estava falando de logística, né? Talvez seja aqui o momento mais complicado dessa logística. Brasília para Fortaleza também não é. Brasília acaba sendo no centro, né? É bem no centro do país, então não é longe para nenhum lugar, mas também não é muito perto para essas cidades. Mas acho que é tranquilo. E se o Brasil ficar em segundo nessa chave, né? Se o Brasil ficar em segundo do grupo, nessa fase, oitava de final, é Belo Horizonte o lugar. Vamos falar de Belo Horizonte para falar da próxima, que é a quarta de final. Porque se o Brasil passar para as quartas de final, aí em primeiro lugar, aí as quartas de final é em Belo Horizonte. Então, basicamente, o caminho é, primeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, segundo, Belo Horizonte e Fortaleza. Então, vai ser as duas oitavas e quartas. Então, o pessoal de Belo Horizonte e Fortaleza tem que só que torcer ou o Brasil ficar em primeiro ou ficar em segundo, ou pelo menos chegar até as quartas, que todo mundo vai ter jogo. Então, quartas de final, se ficar em primeiro, Belo Horizonte. Belo Horizonte eu vejo como um cenário emergente, né, do futebol feminino brasileiro, nacional, de clubes, principalmente. Tem 3 clubes na Série A. Série A1, né? Fortaleza, o Atlético e o América. Não, Fortaleza, o Cruzeiro, o Atlético e o América. O Cruzeiro, vice-campeão brasileiro ano passado. O Atlético tem crescido, tem uma técnica que parece emergente também. E o América é um grande formador, né? É o clube de camisa, né? De forte, de camisa mais longevo do futebol feminino. Infelizmente, passa por um momento difícil, como todo, né? O futebol masculino também. E é claro, isso acaba afetando. Mas o América é um clube extremamente formador, principalmente em Minas Gerais. Então é um clube muito importante. E eu só acho que falta o Mineirão no futebol feminino, mais. Porque eu entendo que em BH tem, né, o Independência, que é um estádio mais do porte do futebol feminino, no caso, crescente, né, que é o que está acontecendo em Minas Gerais. Então, o Cruzeiro mandou, por exemplo, a final do Brasileiro ano passado no Independência e não no Mineirão, mas já mandou a final de Mineiro no Mineirão. Mas o Mineirão também acho que é um templo do futebol, né? Acho que o brasileiro é um pouco traumatizado com o Mineirão, pelo que aconteceu em 2014, então acho que é a chance da gente tirar esse fantasma aí do Mineiraço. Mas nós temos um momento legal no Mineirão, né? Que é a Olimpíada de 2016, que é o jogo contra a Austrália, é no Mineirão, né? Que tem os pênaltis e a Bárbara barbariza, né? Aquele jogo ali, acho que criou uma relação também. A Olimpíada no Brasil, a gente teve momentos, né? A Olimpíada do Brasil foi momentos, fase de grupo, e esse jogo foi e depois foi só para baixo. Quando a gente chega nesse ponto, né? Eu gosto do Mineirão, mas eu concordo, falta ainda mais coisas, né? No feminino. O estado e a cidade em si já tem uma relação maior com o feminino, mas o fato de existir, né? A Independência. E eu gosto do Independência, acho muito bonitinho, acho que combina com o futebol feminino, inclusive. Então, quando tem um jogo um pouquinho maior, é no Independência, né? Então, não é no Mineirão. Em algum momento, acho que essa relação vai ter que começar a ser construída, precisa, né? Começar a ser construída, ter mais momentos. Já tivemos jogos do feminino no Mineirão, mas não tivemos grandes públicos. Então, em algum momento, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Agora o Atlético Mineiro tem uma casa, né? Então é muito mais difícil que ele jogue lá. Provavelmente isso vai ficar para o Cruzeiro mesmo. Em algum momento o Cruzeiro vai ter que colocar as cabulosas para jogarem lá. Mas quando a gente. Vou ser bem sincera, falando do Mineirão, e a gente chega nessa parte do Mineirão, porque a gente chega nas quartas, já me dá um aperto no coração, porque nós vamos ter que falar de quem ficou fora, né? E uma sede importante para mim, na minha visão, ficou fora, porque depois disso aí a gente tem semifinal e já tem a cidade, né? Que a gente vai ter que falar de Porto Alegre, né? De não ter Porto Alegre em momento algum, né? Então, eu entendo a galera de Fortaleza, tá falando, mas assim, vai ter Brasil lá em algum momento, se Deus quiser, né? Tipo, se fizer todo o trajeto da Copa certinho. Mas Porto Alegre não vai ter. Não vai ter, e não vai ter em momento nenhum, nem na fase de grupo, nem na fase mata-mata. Não sei se, talvez, assim, na minha visão, entre Mineirão e Porto Alegre, eu iria 100% para Porto Alegre. Acho que ali a relação é muito maior, né? Brasília e talvez se a gente pegar o arco, Rio de Janeiro, Brasília
e Belo Horizonte tem essas relações, né, menores com o futebol feminino. Só que aí você vai para o Maracanã, tem aquela questão, né, que é o templo, Maracanã, ponto. Né? O Mineirão também tem a questão de ser o Mineirão, mas como você já está tendo um jogo em uma cidade como o Rio, pela questão estádio, contexto e tal, talvez a gente tivesse que apelar por relação com o futebol feminino, né? E aí tinha que ter enfiado Porto Alegre em algum momento ali, né? Mas aí também, como é que foi a articulação de Porto Alegre sobre isso? Como é que tá a relação? A gente sabe que tem a política, né, gente? E esse ponto eu acho que não teve, né? A logística também. Mas aí tem aquela questão, né? Brasília também tem voo para praticamente qualquer lugar, né? Brasília também é um lugar que faz muita ponte aérea, né? Então, não foi isso que definiu, né? O que definiu foram as articulações ali, e nesse ponto eu acredito também muito que Porto Alegre não teve essa boa articulação. O momento também do feminino não é tão bom assim, né? Tá começando a melhorar, os dois times começaram a melhorar bastante, tanto que estão brigando ambos para um, mas eu falo politicamente ali, né? A relação e tal. Então, vamos então, antes de falar da semifinal, vamos falar desses que ficaram de fora, porque semifinal vão ser os lugares que já falamos, mas eu acho que Porto Alegre, talvez, não sei se você concorda comigo, eu vejo Porto Alegre como... eu não quero falar que é o Inter, porque eu acho que o Grêmio também é muito importante, mas eu vejo como os clubes. Eu acho que mais o Inter, porque o Inter chegou mais longe. Então o Inter jogou uma Libertadores, o Inter jogou uma final de Brasileiro, o Inter, aquele time de 22, 2022 era um excelente time. Então o Inter teve o momento de fazer essas coisas, porque eu acho que o Grêmio faria, se fosse o Grêmio, chegando na final, enfim. Então não quero falar que é o Inter por isso, porque é o que a gente tem de exemplo é o Inter, porque o Inter chegou. Então temos que falar do Inter. Mas eu não vejo como um conjunto, tipo, Federação Gaúcha se importa o suficiente para isso. Eu acho que, nesse sentido, Minas Gerais, a Federação de Minas, mesmo que a gente brigue muito com a Federação Mineira, mas eu vejo mais como uma unidade, assim. E talvez isso pesou, né? Isso acabou pesando, Provavelmente foi, como eu falo, essa questão política, para mim, pesou. Não fizeram um esforço suficiente para que Porto Alegre tivesse ali, né? E aí o Inter tá numa fase que tá começando a melhorar novamente, né? O Inter teve umas oscilações depois de ter uma campanha maravilhosa e tal. Uma coisa que o Inter continua sendo um clube formador muito bom, né? Perdeu algumas vezes agora para o Flamengo em finais, mas o Flamengo também se tornou um time formador também muito bom. Então, assim, a gente está falando não de downgrade no Inter, a gente está falando de elevação no Flamengo e por isso estão brigando em finais. Mas, assim, o Inter continua formando ótimas jogadoras e aí eu falei até dessa questão, né? A gente tem uma seleção feminina atual que tem várias peças que são ali daquele Inter, né? Que saíram do Inter. Inclusive, até pegar aqui a última convocação para a gente ver quantas passaram pelo Inter. Pois é, então deveria, mas é o que eu tô falando, politicamente provavelmente não teve, né? Essa força suficiente, talvez não teve esse interesse suficiente. Então, o que me entristece um pouco, de certa forma, né? Mas é aquilo. Né? O futebol ele é feito de pessoas e de interesses, né? E o futebol feminino não fica longe disso, principalmente uma competição grande como essa, né? Então, talvez se fecha a fase de grupos em Porto Alegre, não em Brasília, não estaríamos aqui debatendo nada disso, porque ninguém, com todo respeito a Brasília, ninguém sentiria tanta falta, né? Mas aí, politicamente, teve muito mais força do que Porto Alegre. E para mim, a grande tristeza, assim, da Copa, o grande, né, ponto negativo é não ter Porto Alegre em algum momento, que valeria, como você falou, também acho que passou muito mais pela história do Inter, né, ou no caso dos clubes, né, de fazerem boas campanhas, de fazerem boas formações, o Grêmio também é um clube que tem base, que trabalha, que tem CT e tal, do que pela federação, né, que a federação tem muitos pontos, né, tem muitas questões, muitos conflitos, exato, então, né, nesse ponto não me dói tanto, me dói pelos clubes, não pela federação. Sim. Agora passando para. Eu vi aqui por cima, tem a Lorena, que foi do Grêmio, enfim, a Isa Haas foi formada no Inter, Isabela foi formada no Inter, a Tainá Maranhão passou pelo Inter, Duda Sampaio passou pelo Inter, enfim, tem mais gente aqui com certeza, mas realmente é muita gente que passou pelo Inter que tá nessa seleção. Falando mais de quem tá fora, né? Recife, eu acho que faz sentido, né? Eu vejo o Recife como uma cidade muito apaixonada por futebol, então talvez isso fosse um ponto. Mas aí todas são, né? Quase todas são aqui muito apaixonadas por futebol, então
Mas eu vejo o esporte, né, o grande expoente do futebol feminino no Recife e, enfim, então eu vejo, e também eu vejo muitas reclamações sobre a Arena Pernambuco, sobre ser longe, sobre ser distante, então acho que isso também pode estar pesado na logística pro Sim. Brasil em si, né, que claro, Uhum. vai tentar priorizar o máximo possível a sua Uhum. própria logística, então eu vejo que Uhum. talvez isso seja um ponto também. Só voltando para Porto Alegre, vão ser sete jogos em Porto Alegre, 6 da fase de Uhum. grupos e uma oitavas. Então, eu pessoalmente acho que Porto Alegre merecia pelo menos umas quartas de final. Mas, também acho. Então, eu achei que ficou bem desbalanceado para Porto Alegre aqui, não só o Brasil, mas os jogos em si. Claramente faltou força política. Né? Ficou bem evidente para mim. Aí o Recife também, são 6 jogos, uma oitava de final. Uhum. E outra cidade que ficou sem jogo do Brasil, também 7 jogos, Salvador. 6 grupos, 6 da fase de grupo e uma oitava de final. Então essas 3 ficaram sem o Brasil, vão ter 7 jogos. E também acho que Salvador é muito a cidade, né? Tipo, Salvador é um excelente lugar para si, é um excelente lugar para turismo, é um lugar maravilhoso, incrível. Eu sou apaixonada por Salvador. Então eu gostaria muito que tivesse um jogo Salvador só para eu ir para Salvador. Mas também em termos de história, contexto, força, o Uhum. Bahia, óbvio, a gente tem que falar muito, faz um trabalho excelente no futebol Muito feminino. bom. Vai de novo para mata-mata, tem crescido, tudo mais, mas é meio que o Vitória também, né, tá se mantendo aos trancos e barrancos, mas tá se Uhum. mantendo. Mas é isso, né? É uma coisa muito recente, assim, de um ano para cá. Então, acho que esse processo de escolha de sede, ele dura já um tempo, né? Então, Uhum. essas cidades que acabaram saindo um pouco atrás, ficaram atrás, e eu acho que esse é um pouco o caso de Salvador. Não, e nesse ponto não dá nem pra gente, né, achar muito ruim, né? Tirando Brasília, o resto ficou muito de bom tom ali. E também não dá, né, pra ter jogo em todas as cidades, né? Vai fazer parte, alguém vai ficar de fora, e é isso. O Nordeste em si, a gente tem momentos ali, né? O Bahia tá conseguindo ser o time que tá se mantendo vários anos ali, porque o Sport em algum momento foi um time que começou até a formar jogadoras ali, teve uma base bacana, e de repente o trabalho foi descontinuar, teve polêmicas e tal. Então o Bahia vem se mantendo bem há alguns anos, fazendo um bom trabalho. Eu acho que esse ano pega uma semifinal, talvez, no brasileiro, depende ali de como classificar, né? Mas a história está sendo construída lá e eu entendi a cidade escolhida para receber o Brasil, porque acho que nesse contexto, e é um contexto de seleção, tá? Porque de clube também não vejo essa relação. O Fortaleza acabou de encerrar a atividade do time, então assim, é Ceará tudo já ali, teve coisas né, do bizarras. Arco da Velha. Pois é. É, Então, nós temos histórias começando a ser construídas no Nordeste, né? De certo ponto, me incomoda um pouco, né? Porque o pessoal fala como se lá tivesse fazendo um trabalho excelente no futebol feminino, que não é, até porque no Brasil tem poucas cidades também que estão fazendo um trabalho excelente no futebol feminino, também não vamos ficar floreando aqui, mas no final priorizaram a cidade que tem uma relação recente com a seleção, né? Então sim. ficou tudo bem. E falando só no Recife, acho que a gente tem que lembrar da Vitória das Tabocas, né? Pernambuco foi também um grande clube formador, um clube que quando tudo era mato, apostou. Então, eu acho que o problema é o distanciamento histórico mesmo, né? Então, se fosse a Copa do Mundo fosse naquela época, acho que o Recife provavelmente teria mais força que Fortaleza, por exemplo. Então, é tudo também a história recente, mas não tão recente, que é mais ou menos de quando foi anunciada a Copa até aqui, né? Que é o recorte maior ali. Inclusive, Porto Alegre aconteceu antes, né? A final em Porto Alegre foi antes da escolha da sede. Então, a sensação que deu mesmo é que essa história mais recente é o que acabou pesando mais. Então, para encerrar, vamos falar de São Paulo e do Rio, que são as duas cidades que recebem tanto as duas semifinais, quanto a final e o terceiro lugar. São Paulo é a cidade que vai receber mais jogos, então já falamos, acho que merecido, né? São 10 jogos, 6 jogos da fase de grupos, um jogo das oitavas, um jogo das quartas e o jogo da semi, se o Brasil passar em primeiro. Então, se o caminho for como a gente está esperando, São Paulo e a Neoquímica Arena vão ser premiados com o jogo de semifinal, que é potencialmente o jogo do assassinato geral, que vai todo mundo morrer.
infartar do coração. Assim, eu tô mais ansiosa pra semifinal do que pra final, confesso. Eu acho que a última semifinal que a gente jogou colocou a barra lá em cima, né? Contra a Espanha, e é isso, a semifinal é a semifinal, então tem que passar pra chegar na final e é sempre um jogo muito nervoso, né, a semi. Então, se o Brasil ficar em primeiro, joga a semi na Neoquímica Arena, e eu acho justo. Eu acho que o grande pena da Neoquímica Arena é a questão da capacidade mesmo. Porque se tivesse 60 mil lugares como o Morumbi, acho que lotaria os 60 mil lugares, mas não tem. Então vai acabar sendo uma semi, entre aspas, pequena, né? Tipo, no sentido de público mesmo. Mas eu acho que, enfim, acho que é justo, apesar disso. É até engraçado falar que vai ser uma semi pequena, falando em 40 e poucas mil pessoas em futebol feminino, a que ponto, né? Mas. Que bom, né? Espero, né? Passar, é o que estamos esperando. Se passar em segundo, a gente faria semi onde? Oi? Se passar em segundo na fase de grupo, a gente faz a semi Rio. onde? No Rio? E aí, final no Rio de novo? As duas semis são Rio e São Paulo. Ficou meio repetitivo, né? Ficou. Mas, eu acho que essa segunda semi podia ter sido em algum outro lugar, né? Com certeza. Não no Rio. Com certeza. Porque você terá, vamos supor que passe em segundo, vamos fazer 3 jogos no Rio de Janeiro. Não, tudo bem, né? Não, assim, mas ficou meio assim. Tomara que passe em primeiro. E aí a gente pega a semi na Neo, e aí na Neoquímica. Nossa, já começa a me dar nervoso, meu Deus do céu. Uma semi na Neoquímica e entrega o time classificado para a final no Maracanã. Nossa, é muito. É sonho. É muito cinema. Mas. Esperado, né, também que tivesse uma semi em São Paulo. Muito esperado. Os grandes pontos acho que foram lá atrás, aí talvez seja o estádio mais identificado, talvez não, é o estádio do Brasil mais identificado do futebol feminino, tirando o Pacaembu, queria fazer esse asterisco aqui, o antigo, né, no caso, depois que reformou, realmente perdemos um pouco a identidade lá, mas tirando o Pacaembu, que tem grandes histórias de futebol feminino de muito tempo, a Neoquímica é a que está construindo essa história, e concordo com você que você falou sobre Porto Alegre, né, o ponto da história do Inter ali, dos clubes do Sul, de forma mais impactante ali, né, que chegou mais alto, mais longe, foi antes, né, da decisão, então usaram muito histórico recente para decidir as cidades que a gente vai jogar, mas se passar em primeiro, ir para a Neoquímica na semi, e aí depois ir para a final no Maracanã, meu Deus, eu não sei, eu tô começando a ficar sem argumento pra falar, porque vai dando nervoso. Não, ponte aérea. Mas, claro, a semi no segundo jogo no Rio, aí vai ser melhor para quem estiver lá, né? Fica por lá mesmo, né? Mas... E depois uma Copa, com tudo isso de jogo, se o Rio de Janeiro não engatar no feminino também, aí lá vem a mão, né? Aí larga a mão. O triste é isso, né? Tipo, não é só o Maracanã é gerido, né? E quem tá lá, gerindo? Pela pessoa que tá não, quem tá lá gerindo é Fla-Flu. Aí o Flamengo, sabemos, e o Fluminense tá com a parceria com a Marinha, que até outro dia a gente tava criticando quando era parceira do Flamengo. Então a gente não pode ser hipócrita de achar que agora com o Fluminense é uma parceria legal também. Então, né? Mas é isso. Mas é isso, mas a tendência é que ano que vem no Rio tenhamos de novo 3. O Vasco já saiu na frente, então mesmo que o Botafogo caia, né? Pelo menos 3 vão ter 3 representantes na 1. E aí, a grande final, o dia que a mãe chora e o filho não vê, ou o filho chora e a mãe não vê, não sei. A grande final, no dia 20, vou até confirmar aqui. Acho que é dia 25 de julho, se não me engano. A final. Não, só antes de falar da final, também São Paulo ganhou a disputa do terceiro lugar, que é o jogo que ninguém quer estar. Mas é um jogo legal também, né? É o jogo do. Como a gente viu nessa Copa do Mundo masculina esse ano, é o jogo do churrasco. Então, entretenimento no mínimo. Não queremos estar lá, mas é um jogo grande também, né? É uma partida importante. E aí, a final, no dia 25 de julho, domingo, no Maracanã. É o sonho, né? Assim, se o Brasil estiver lá e a gente estiver lá, eu acho que eu morro. Se o Brasil ganhar ou se o Brasil perder, eu morro. Eu tô ficando com medo, porque hoje, na hora que eu acordei, como eu falei, eu já tava muito nervosa. Tô nervosa agora. E aí eu começo a pensar que não aconteceu nada ainda. Será que nós temos psicológico, né, mental, para essa Copa do Mundo? Começo a refletir sobre isso, né?
Então, final, Maracanã, 70 mil pessoas. Uma história que começou, assim, a grande história do feminino também no Rio, que não tem muita coisa, mas tem um grande jogo, né? Que é o jogo do PAN, que foi um momento muito importante para o feminino no contexto de construir uma relação com o torcedor, porque o Brasil tinha conquistas, mas eram fora, né? Eram lá longe. Então, quando ele vem para cá, e a gente tem toda aquela questão do PAN, a seleção norte-americana ser com o time meio sub-20 ali e tal, mas ninguém se importou, né? Porque teve o contexto todo ali de ter a Marta, a Cristiane, a Rosana, todo mundo ali em casa, a Formiga, e um time que vinha de momentos incríveis ali, mesmo não sendo prata, mas assim, de uma batalha, de sofrimento, aquela coisa toda. Essa geração de 2007 era muito boa, era uma coisa de maluco. A gente não ter ganhado a Copa foi muito triste, mas era um timaço, assim, né? Tinha todo um contexto. E a Marta voando. E aí você vem para uma final de Copa do Mundo em casa, 20 anos depois. Muita gente pode achar que não, pode até querer falar que não, e pensar que, não tá bom o suficiente. Realmente, não tá bom o suficiente. Mas muita coisa mudou nesses 20 anos. Muita coisa mudou nesses 20 anos. E vamos começar por um ponto muito simples. Não existia campeonato brasileiro 20 anos atrás. E a gente volta para casa, né, se chegarmos nessa final, claro, tudo aqui no se, com o Campeonato Brasileiro estabelecido, um campeonato que tem seus defeitos, tem seus problemas, mas é um campeonato que acontece todo ano, que nós sabemos que vai ter time competindo, que vão ter estádios recebendo. Exato. Que agora tem a Copa do Brasil. Exato. A base começando. Temos torneios começando no Sub-14, né? Naquela época, isso daí era totalmente sonho, isso não existia, não tinha nem, né? Tinha jogador que começava a jogar com 20 anos, né? Então, assim, 20 anos depois, talvez seja o arco do herói ali sendo formado, você voltar para o Maracanã. Jornada do herói. Né? Se Deus quiser, se tudo der certo, e enfim, eu tenho até coisa para falar, porque eu sou supersticiosa, eu fico falando tudo entre linhas. Mas tem todo um contexto, né? Então, nesses 20 anos, muita coisa mudou. Muita história foi construída, teve muita coisa que a gente brigou, muita polêmica, muita treta, muitos erros, mas muitos acertos também. E vamos seguir brigando. Vai passar a Copa e a gente vai seguir brigando. Mas um ponto importantíssimo, que a gente não pode negar, é como construir base nos propiciou chegar nessa Copa, podendo falar de talvez ser campeões. Né? 20 anos atrás, era uma questão muito mais daquela galera que estava ali ser uma galera muito boa. Exato, brigando para que existisse futebol feminino. E 20 anos depois a gente pode chegar numa final não pensando em existir, mas pensando que esse futebol feminino realmente se estabeleça e cresça no país. Assim, não é mais só sobrevivência, é sobre crescimento, sobre, né, alcançar melhores padrões de qualidade, melhores salários. Ali. E quando a gente está falando de salário, assim, de realmente valorizar, de começar a brigar por níveis maiores. Lá a gente estava brigando para existir, para ter algo, para ter um salário, para ter um campeonato. Para uma menina de 15 anos, 16 anos poder pensar em futebol, né? Agora a gente pensa em uma menina de 8 anos já ter uma categoria de base para jogar. Então, muita coisa mudou. E talvez, né, não sei como as coisas vão desenvolver até a Copa e tudo mais. Se estivermos todas vivas e felizes, lá estaremos, se Deus quiser. E a seleção também nessa final. Que seja a gente, não interessa contra quem, pode ser contra qualquer time. Gente, não faço questão de ninguém. Só faço questão e só sonho que a gente esteja lá e que seja um momento incrível, né? Um momento épico de forma positiva, porque essa seleção é toda épica, né? O problema é que tem hora que é uns épicos meio, né? E você, assim, claro, se a Marta estiver bem, se a Marta estiver jogando, e se ela quiser ir pra Copa, acho que vai ser muito marcante, assim, e bem simbólico, se tiver ela ali em volta de, assim, de jogadoras, a maioria das jogadoras fruto de passar por categoria de base, passaram por sub-17, sub-20, jogam ou jogaram em clubes do Brasil, começaram a carreira no Brasil, a maioria delas, assim, tem algumas, claro, tipo a Gil, que começou fora, algumas que emergiram já depois de um tempo, também, enfim, as mais velhas mesmo, a Bia Zanerato, enfim, claro, até começou, mas que não pegou esse início, né? Mas a maioria delas, enfim, se a gente for falar de Lorena, se for falar de Lauren, se for falar de Duda, Angelina, todas a gente viu na base, a gente viu jogando em algum clube no Brasil, a gente tem uma lembrança jogando aqui, então se a Marta for meio que, assim, tiver ali ser o símbolo disso, de todos esses 20 anos, né, ia ser lindo, e não só ela, a gente vai ter
a Ju Cabral pela Casa TV, a Aline Pellegrino na CBF, a Rosana, técnica do Palmeiras, a Cris ainda jogando, e tem, claro, as mais antigas, enfim, Cici, as pioneiras mesmo, essas que a gente fala muito pouco, né? E deveria falar mais. Eu espero, inclusive, que a FIFA e a CBF pensem muito nelas na hora de pensar em legado e pensar no torneio como um todo. Assim, é isso que você falou, um pouco a jornada do herói, né? É até difícil de acreditar que tudo tenha acontecido desse jeito e pode ser que termine de uma forma muito feliz ou de uma forma muito trágica, mas de qualquer forma, o que aconteceu, independente do que acontecer, a gente tem uma sensação de que não acabou, né? Em 2007, a sensação era de que a gente ganhou e o que vai ser depois disso? E não foi nada, né? Pelo menos por 10 anos, por 12 anos, 15 anos. Foi tudo que aconteceu depois, no futuro recente, depois de 2007, foi fruto do trabalho de pessoas, como você falou, de talento individual das pessoas e pessoas que acreditaram muito. E agora não, agora se o Brasil perder no Maracanã, as coisas ainda vão acontecer. É claro que ganhar vai fazer com que aconteça ainda mais, mas se não ganhar, a gente vai continuar existindo, né? E eu acho que essa é a grande pressão que acabou, que saiu das costas das jogadoras de 2007 para 2027. Saber que uma derrota ali não vai acabar com tudo como as de 2007 talvez pensavam. Então é isso. Talvez pensavam e era, né? Tanto que elas ganham e a gente sai daquele pão. Eu era uma pirralha e nada acontece, feijoada. Tem a Copa do Brasil ali, meio esporádica, né? Eu lembro muito do PAN de 2007, porque foi quando eu criei relação mesmo com a seleção feminina e com a Daniela Alves, que era a minha jogadora favorita. E aí, essa sequência 2007 a 2010 ali é forte na minha mente, né? Mas nada aconteceu de tão grande assim, e ficou tudo muito no lúdico ali, vamos fazer, vamos pensar, vamos sei o que e tal. Mas voltar para o Rio e todo esse contexto, acho que talvez seja a seleção do mundo, como é que a gente fala? Mais performática do mundo, seja a seleção brasileira, assim, sendo sincera, depois da seleção norte-americana, que também é muito performática, não vamos mentir aqui, mas de história e sentimento, eu vejo o Brasil como a seleção mais performática do mundo. Acho que a nossa história é toda muito, muito épica, até para o ponto negativo, né? Quantas seleções a gente senta para torcer? Brinca, né? Que é sempre com a gente, de uma forma muito esquisita, muito bizarra. Sempre a gente. Ou é muito foda, ou é muito triste, Muito né? traumático. Exato. Então, a gente tem uma relação com essa seleção feminina, e aí eu falo como torcedora também, como nós torcedores, muito forte. Talvez seja por esse contexto, por essa questão de ainda não ter a primeira estrela, de toda essa batalha, de lutar para existir quanto competidoras, quanto jogadoras, quanto futebol feminino, né? Então, assim, não é uma questão de só torcer por mulheres jogando futebol e tal. Não, é torcer por existência, torcer por representatividade. A pessoa fala, mas vai militância, mas não tem como, né? O futebol feminino não tem como desvencilhar, porque é um esporte que foi proibido, né? Então a gente brigou para poder, né, existir. Mulheres brigaram na década de 80 para que a gente pudesse jogar bola. E aqui a gente está falando de uma Copa, de um palco imenso que é o Maracanã, né? Com o contexto de a gente poder falar de quem sabe vencer. E esse é o ponto mais importante para mim. Essa seleção, para mim, o Brasil é uma seleção de... não gosto muito dessa coisa do Guerreiras, mas assim, eu falo assim na questão de construção de história. Porque tudo indicava que a gente nem jogaria futebol aqui nesse país. Mulheres, no caso, né? Tudo indicava que não teria futebol feminino nesse país, era tudo contra, e barreiras sendo esperadas, e talvez agora a gente tenha a maior oportunidade, talvez não, é a maior oportunidade da história de poder ganhar uma Copa em casa, de talvez escrever uma história diferente do masculino, que teve 2 Copas em casa e foram 2 derrotas traumáticas e pesadíssimas, né? Que é em 50, Ou pro não, ou Maracanã. vai virar mais um trauma e é isso aí. Mas, É a nossa final. mas é o que a gente fala, é 8 ou 80, não tem meio termo. Mas talvez seja essa oportunidade, talvez assim, tem todo esse contexto que, se for de forma positiva, vai ser extremamente absurdo. E que louco seria que a seleção que ganhasse a primeira Copa do Mundo em casa, né, fosse a feminina, né? Nesse país. Que tanto. Não, que louco seria ganhar a primeira Copa do Mundo em casa. Exato. Porque E o as Brasil mulheres de vencer. Sim. Exato. Não, tudo épico, né? É como eu tô falando, é a seleção mais performática do mundo.
É por É isso a se seleção brasileira perder vai feminina. ser realmente trágico. Mas se você tá aí É, assistindo, exato. ouvindo a gente, se você não acompanha muito futebol feminino ou seleção feminina, dê a chance, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por elas. Não só dentro de campo, mas também fora de campos, muitas personalidades, muitas formas de você se identificar com alguém, com certeza, e apoiar dentro de campo, eu tenho certeza, assim, hoje eu já tive um termômetro de como vai ser, então esse negócio de que as pessoas não vão se importar, eu tenho certeza que o grande público vai se importar, e tá todo mundo se importando muito, e como diz a própria FIFA e a própria Copa, vai ser épico, né? Que é o slogan da Copa do Mundo, e eu acho que eles foram muito bem nessa. Performáticos. É muita performance, é muita performance. É muita performance. O Papo dele vai performar também, gente. Estamos com ideias, assim, performáticas também. O que nos falta é Por financeiro. isso, se torne membro, nos ajude. Se torne membro. Nos ajude a performar nessa Copa do Mundo, né? Sim. Porque tudo promete. E, assim, pensamentos positivos, né? É hora da gente também começar. Sei que o nosso histórico tem momentos muito tristes e tal, mas eu penso muito que daqui para frente eu vou pensar sempre positivamente. E é aquilo, né? Mas e se acontecer a parte ruim? Eu não estou pensando, e também não faço ideia do que acontecerá comigo, porque eu realmente não estou pensando se acontecer a parte ruim, porque não estou pensando. Porque se eu pensar, então. Mas assim, é isso. Vamos pensar positivamente, vamos aproveitar essa reta final, né? De preparação, acompanhar. Quem ainda não conhece a seleção, quiser, se inscreve aqui no canal, manda pergunta, a gente responde. Olha, quero entender, jogadora tal, como é que é, qual que é o nível. Eu vi uma pergunta muito interessante que foi o pessoal fazendo logo após a Copa Masculina, né? Quem somos nós ali? Em que nível estamos? Somos favoritas? Não somos? Vai ser zebra? Então, quem quiser saber sobre isso, se inscreve aqui no canal para a gente poder conversar, explicar para vocês. Não somos as favoritas, mas também não somos zebras, estamos ali. Estamos ali, top 6 das seleções do mundo. A gente está ali. Pela beiradinha. Assim, não tão pela beirada, porque já viram a gente, já estão sabendo mais ou menos quem somos nós. Assim, então, não estamos muito pela beirada, né? Já jogamos contra grandes seleções, já vencemos grandes seleções, então a gente não está tão discretinho. Mas também não somos a favorita, tá? Estamos ali. Então se inscreve, comenta, pergunta, que sempre que a gente puder, a gente responde vocês aí, quem está chegando no canal, para conhecer a seleção e acompanhar essa retinha final de preparação. Pensando na Copa, né? Claro, a FIFA divulgou o calendário, mas não temos os grupos ainda, só o grupo do Brasil, que é o grupo A, então por isso sabemos o caminho do Brasil. Mas em dezembro deve ter o sorteio geral, né? Precisa saber quem vai estar no grupo do Brasil, quem vai ser cabeça de chave de cada grupo depois das eliminatórias terminarem todas, né? Sabermos todos os classificados. E inclusive também nesse evento tivemos o sorteio da primeira fase da repescagem. Então vai ter uma preliminar da repescagem e aí as duas melhores equipes dessa preliminar vão para a repescagem, que vai acontecer no Brasil, provavelmente em janeiro ou em fevereiro. Então é no país sede, né? Ainda não temos mais detalhes de quando, onde, como. Vai ser no início do ano que vem no Brasil. E aí o sorteio aconteceu e vão ser 3 jogos, né? Então, primeiro jogo não, 3 rodadas, né? Primeiro é Uzbequistão e Papua Nova Guiné. Taipei. Foi aqui que a gente teve a discussão de Taipei, Taiwan. Não sei se foi aqui, mas enfim, eu vou falar como a FIFA tá colocando, tá? Não quero problema, desculpem politicamente se eu estiver errada, mas porque provavelmente a FIFA, enfim, deve seguir alguma nomenclatura de algum país que definiu, né? Então, mas eu vou colocar como eles estão colocando: África do Sul e Taipei, Gana e Equador. A Venezuela já está na fase final, então foram dois da América do Sul para a repescagem, Venezuela e Equador. A Venezuela, por ser melhor ranqueada, vai direto para essa fase final e o Equador vai ter que jogar essa preliminar. Aí no outro jogo é Uzbequistão contra Gana, África do Sul contra Equador, Papua Nova Guiné e Taipei. E aí o terceiro jogo é África do Sul e Uzbequistão, Papua Nova Guiné e Gana, Taipei e Equador. E aí eles vão se enfrentar, óbvio, como eu disse, e aí os 2 melhores vão se classificar para a repescagem de verdade. Então, é isso, já tá chegando. Daqui a pouco tem a repescagem da Euro, daqui a pouco tem a CONCACAF, a África já definiu quem vai direto, a América do Sul já definiu quem vai direto. Então tá começando a se desenhar aí quais são os times que virão ao Brasil, a gente já pode falar isso. Certo, Doni? Perfeito. Mas é legal essa fase repescagem da repescagem. É muito doido, é muito doido. Sim.
Então é isso. Muito obrigada a você que ouviu, escutou, assistiu até aqui. Obrigada a você que nos acompanha. Se você está conhecendo agora o Passando DM, de novo, se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, @Passando DM. E a Amanda, inclusive, citá-la, né? Não podemos, estamos gravando cedo aqui no Brasil. A Amanda está trabalhando. Amanda que está no meridiano de Greenwich, está no fuso horário de Greenwich. Acho que não, acho que ela é um a mais, eu acho ainda. Não sei, vou perguntar pra ela. Mas tá tarde lá, à tarde, né? Não tarde lá. Em Norwich. É em Norwich que ela mora? Não. É em Sheffield que ela mora. Então é isso. Então, beijo, Amanda. Menos carisma, mas não íamos deixar de falar disso. Semana que vem a gente pretende voltar para o Brasileirão, né? A gente vai ter a última fase, a última rodada já aí no sábado. Então, todos os jogos simultâneos às 6 horas da tarde. Vamos descobrir quem vai enfrentar quem no mata-mata. E voltamos para falar disso, certo? Voltamos. E lembrando vocês que a gente fez o rankingzinho lá. Aí, depois que tiver a última rodada, eu e Letícia vamos ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Dos times que se classificaram. Certo? É isso. Certo. Beijo, galera. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.